parlamentar, dificilmente, se a gente agregar tudo, um parlamentar vai conseguir ser um cara nota 10. Ah, não. Mas, o cara que se destaca, normalmente, o cara da oposição que se destaca, ele se destaca como um bom fiscal, e o cara da situação que se destaca, ele se destaca como um bom legislador. Quando a gente considera um projeto sancionado. Porque a probabilidade de, em sendo da situação, sancionar é maior do que em sendo da oposição. Então, esse equilíbrio a gente consegue encontrar nisso. Agora, encontrar o equilíbrio representa que um cara nunca vai ser 10. Ou que dificilmente será um cara 10. Então, essa era outra coisa, um comentário mais geral que eu ia fazer. Quer dizer, você precisa normalizar esses índices. Né? Quer dizer, eu não tenho a menor ideia se fazer 10 projetos é um bom número, ou é muito pouco, ou é demais. Não tenho a menor ideia. Então, quer dizer, você precisaria dar alguma maneira de normalizar isso. Não sei se você joga ou já define que o cara que fez o maior número de projetos é o 10, né? E os outros vão ser uma porcentagem disso, ou se você normaliza pela média histórica, não sei. Mas indicador sem normalização é indicador ruim, via de regra. Né? Então, já pensaria para cada um em normalizar. E o último comentário, deixar seguir, seria que eu como pesquisador, mas imagino que as pessoas estão interessadas em saber isso para votar mais conscientemente também, eu gostaria de saber cada item. Legal. Né? Eu quero saber, que posição no ranking ele ficou como legislador, como fiscalizador, né? Isso e daí eu tomo uma decisão, porque é subjetivo. Porque você pode mudar o seu, você pode criar um critério próprio de ponderação. Cada um cria o seu próprio critério. Então, sobre isso eu acho muito interessante, porque assim, uma coisa é se a gente estivesse pensando em algo estritamente acadêmico. A gente está pensando em algo com uma cabeça acadêmica, mas que a gente quer traduzir em algo que seja operacional. Por exemplo, uma das fases do projeto é criar um sistema em que o cidadão tem lá as informações à disposição dele, mas se ele disser, isso para mim é inútil, isso para mim é útil, eu acho que isso vale 10 vezes mais que isso, eu acho que isso não vale nada, ele consegue fazer isso no sistema, botar um submeter e aí a ordem vai mudar completamente. Os rankings de universidades têm isso. Se você prefere que a universidade seja uma boa pesquisadora, ou os alumni têm posições no mercado, coisas assim. Eu acho que Perfeito. Você decide o que você pondera. E outra coisa importante é o seguinte, a gente normalmente abre tudo, quer dizer, todos os indicadores saem lá o valor que cada um tirou em cada coisa, né, que eu acho que também é uma coisa importante. E a gente escolheu, e aí eu acho que é interessante, eu acho que é mais interessante eu ter vindo aqui nesse momento do que se eu tivesse vindo aqui, por exemplo, no começo. Porque eu já trago muitas ideias de pessoas que foram contribuindo com coisas. Por exemplo, tem gente que diz o seguinte, eu acho que vocês não deviam ranquear. Eu acho que vocês deviam criar alguns critérios e só colocam o nome dos parlamentares em ordem alfabética e coloca lá. Propositor de leis, esse cara fez 3 projetos, esse fez 2, esse fez 0, esse fez 15, esse fez 12, esse fez 9. Entendeu? Eu não ranqueio, eu só deixo o eleitor olhar. E aí o cara vai olhar e fala, pô, quem fez mais projeto? Puta, esse cara aqui. Quem fez mais isso? Ah, esse cara aqui. Eu ranqueio. Agora Você tem que pôr a cara para bater. Mas já existe algumas coisas assim. Tem que levantar, porque, por exemplo, eu lembro que tem, primeiro, o Congresso Federal, aquela coisa dos deputados mais influentes, né, do JAP. Depois que a gente usou lá do INESC, lembra? Tem INESC. Os candidatos que são mais... Qualidade. A qualidade dos candidatos. Agora o INESC, nesse que a gente usou, ele está dizendo os competitivos. Né? Já falo. Né? Tem também aquelas coisas de que, por exemplo, na última eleição, eu me lembro bem que rodou um negócio por aí, com algumas votações e como os principais parlamentares vão ter um comportado. Extrato parlamentar. Isso, lembra que era um negócio A gente fez contato também. que era uma coisa, de repente, claro que não sei qualquer votação que você vai votar lá, você tem que fazer uma pesquisinha para cada eleição para ver quais são as questões relevantes, né, para o eleitorado, botar ali, porque ele vai ser sempre enviesado, alguém falou isso, ele sempre vai ser enviesado no próximo deles. Né? Tinha também aquele, eu me lembro que o Bruno foi votado porque tinha sido parlamentar mais eficiente da Assembleia, Isso foi voto fez consciente. propaganda disso pra caramba, lembra? Isso foi voto consciente. Então tinha... Vocês que foram. Tem algumas medidas, eu acho que tem que começar talvez organizar isso aí para deputado federal, deputado estadual, qual é o nível que a gente está. Né? Eu acho que um outro ponto, principalmente para a lei estadual, é a questão que o Carlos estava querendo fazer. Vai depender muito da qualidade da Assembleia.
Porque você está falando o seguinte, você está querendo um cara que faça um investimento pesado nesse tipo de atividade parlamentar e não político-eleitoral. Quer dizer, pode até o cara, não estou aqui, estou desvinculando para efeito de análise, tá? Uma coisa é o cara fazer, conversar com seus apoiadores, mandar recursos para os seus apoiadores, ele está se preparando, se fortalecendo eleitoralmente. A outra coisa é o cara querer dedicar tempo, né? Ele tem pouco tempo para um projeto que vai melhorar a educação do Estado, ou vai melhorar a saúde do Estado. Ele provavelmente vai ter poucas condições de ter fazer projeto sobre isso. Fazer projeto, por exemplo, de ter reconhecimento sobre isso. Vai ter menos ainda se a assessoria é uma bosta, se a Assembleia não funciona e assim por diante. Então, cobrar um parlamentar de alta qualidade no ambiente de trabalho que é uma bosta, eu acho que é ruim. Isso é o problema do Carlos, porque a questão do Carlos naquela pesquisa, lembra, Sérgio? Você lembra que foi a pesquisa que a gente teoricamente contratou você, trouxe você? Lembro. Da qualidade das assembleias. Da institucionalização das assembleias. A institucionalização das assembleias e o profissionalismo dos caras que estão lá. Então, o cara que ele fica mais tempo, né? Você tem que talvez ver o cara que está mais tempo lá e talvez ponderar um cara novo contra um cara mais velho. Então, tem uma série de coisas que eu acho que são interessantes para te pensar num indicador assim. Né? Eu acho que deveria reunir o que já existe para tentar ver onde a gente pode chegar. Acho que vai ter assembleias, por exemplo, São Paulo, acho que eu posso cobrar diferente da Assembleia de Alagoas. No caso das assembleias, então, eu acho que esse negócio de votação, não sei o que, isso aí é um desastre. Porque a gente Votação nominal. a gente tem visto, primeiro, que elas não existem, segundo, elas são, na maioria dos casos, irrelevantes, lembra? A gente talvez tenha votação, está procurando votação, aí quando encontra a votação de orçamento, uma votação de uma lei delegada aqui, mas não tem, em princípio, todo mundo com quem eu converso, a pergunta que não quer calar, até alguém fez essa pergunta lá, foi você, não foi você que estava lá? Não. Quem é que estava lá? Não, era a Ana Paula. A pergunta foi óbvia. Mas para que serve a Assembleia Legislativa? Entendeu? Essa eu já fiz também. Todos os relatos todos era que o negócio não funciona aqui, não funciona lá, não vota nada aqui, é relevante lá. Mas para que serve esse troço? Então, orçamento participativo. Não. Acabou a Assembleia Legislativa. É claro que vai ter. Serve para o orçamento hoje em dia. No nível de profissionalização vai variar de assembleia para assembleia. Né? Eu acho que era bom a gente cobrar de alguém quando puder as condições de trabalho. Então, se você não tem lugar para trabalhar, livro para ler, assim, eu não posso cobrar que você seja um excelente professor e pesquisador, porque você não tem nada para realizar o seu trabalho. Acho que era um ponto que a gente teria aqui. No caso do Congresso Federal, não. Né? Mas por isso, se ele ranqueia dentro da Assembleia, ninguém tem condição de trabalhar. Como que um trabalha melhor que o outro? Acabou. Entendeu? Não precisa se ranquear assim, se quiser, você dá. No interior da mesma Assembleia. Que nem nota americana, você coloca na curva. Né? Claro, se todo mundo está só na mesma Assembleia, é isso. Você ajusta, isso que era a normalização que eu estava falando. Faria normalização interna para a mesma casa. Nunca comparando casa com casa. Né? Então pronto, esse eu não acho que é um problema. Se você normalizar, isso não é um problema. É verdade. A questão na Assembleia você consegue normalizar. Todo mundo está submetido à mesma situação. Mas não necessariamente se tiver a oposição, talvez não esteja com os mesmos Não, certamente não. na situação. Então, mas a depender do indicador. Por isso que eu separaria. Né? Você pode até no teu paper falar, olha, sistematicamente a oposição é melhor fiscalizador do que um legislador. E deixa o eleitor falar, pô, se eu estou olhando um cara se o cara está bem ranqueado na fiscalização, se ele está razoável como legislador e é de oposição, né? Quer dizer, dentro do que a Giovana falou, na verdade, a informação se o sujeito está na oposição ou não, ela é muito boa, mas ela não pode entrar no ranking. Não pode entrar, mas ela é uma informação. Relevante. O nome do cara, o partido do cara e a situação do cara, isso para você seria relevante, por exemplo. Não, se você vai ranquear... Porque aí você vai olhar... dá uma lente sobre o que A Giovana está decidindo em quem ela vai votar. Aí ela vê que o cara é da oposição e ainda assim está em 10º como legislador. Ela fala, não, esse cara é muito bom. Né? Tem um poder de persuasão. Porque você... Não, mas então entra no ranking. Porque você deve esperar, teoricamente, que o grupo de governo seja mais produtivo que o grupo de oposição. O grupo de oposição não deve aprovar nada. Quer dizer, ele corrige, ele dá um peso maior para as aprovações. Mas eu acho que ele está entrando difícil. eu não faria isso. Só dou informação. Né? Ele tem que
dá esse peso é o eleitor, eu acho. O eleitor Tem que definir qual critério que é mais importante das coisas. Mas senão você está enviesando para o governo. Você tá então o que eu falo? Não, Não, mas o vai que ser você faz? muito mais legislador só porque ele não dá pra... Mas quando eles fizerem uns sumários desses Essa dados, coisa. em contraponto. ele vai detonar em fiscalizador. O resto vocês vão ver que foge dessa característica. Aí foge. Só que um compensa o outro, né? Sim. Se for de pesos iguais. No site você pode fazer um sisteminha, né? Para comparar. Então, só Você vai ter que dar um peso. Tá. Eu acho que você tem que entregar aberto e com peso pelo seguinte. Aqui, para nós, você está num grupo que vai querer olhar cada um, eventualmente, né? Realmente está na dúvida entre 5 caras, pô, deixa eu pegar esses 5 e vou olhar cada um. Só que a gente não vale, né? Não. Então, vai ter um indivíduo consciente que não tem condições de fazer toda essa leitura. Ele vai querer ver um ranking e acabou. Então, como fiscalizador, como legislador, imagino que dá mais ou menos na lei. Uma outra coisa que me surgiu agora, eu trabalhei um pouco com esse pessoal do Contas Abertas, tem um efeito interessante, eles estavam bem interessados nisso, não sei se vocês já discutiram isso. Não. O cara, né, tem uma endogenia aí que pode ser legal até para vocês. O deputado, o cara é político profissional, né? Então, ele vai ver esse voto consciente, né? Todo mundo viu o Bruno usando na eleição passada. Não, e é histórico. Se a Policy Neto usou em 2008, está usando agora de novo. Quem que vai fazer, que os caras vão fazer isso? Quando eles percebem isso aí, o político vai tentar se adaptar às suas regras. Então, mas isso não é obrigatoriamente Eu vou me achar. Não, e aí o legal é o seguinte, você vai estabelecer um padrão que o cara vai entrar lá e ele vai ter que se preocupar em tentar fazer legislação, ele vai ter que se preocupar em fiscalizar, entendeu? Mas é por isso que o impacto fica tão importante, porque senão vai ser só quantidade e não vai ter qualidade. Desde que o cara dizer, fui o 18º deputado mais eficiente da Assembleia, tem algum efeito. Desde que tem algum efeito. 18º, né? Isso não vale só para os 3 primeiros. Eu acho que é mais provável assim. Não, mas o cara vai tentar trombetear. Fui o 18º mais eficiente da Assembleia. Não, ele pode falar, eu estou entre os 20% mais. Estou no top, né? Não, teve um pessoal que usaram assim. Top 10. O Roberto Moraes ficou em terceiro, por exemplo. E ele falava, sou um dos 3 deputados estaduais mais importantes de São Paulo, de acordo com a... Até terceira é medalha de bronze, não vai ter. Medalha de bronze faz parte da... A gente está preocupado com abaixo da terceira. Mas você colocou uma questão que eu queria talvez voltar rapidamente, que é a questão da experiência do cara dentro do parlamento. Se primeiro mandato, segundo mandato, terceiro mandato. E aí eu tenho um impacto interessante. Um deputado federal que não conseguiu se reeleger em 2010, que foi prefeito da cidade grande aqui do interior de São Paulo, uma vez conversando com ele, ele falou, pô, eu cheguei na Câmara dos Deputados, por exemplo, e não consigo fazer nada. Não consigo fazer nada. Tem que aprender como funciona. E aí eu fui conversar com um macaco velho aqui de Câmara e ele disse assim, meu amigo, se você descobrir aonde tira xerox de graça no seu primeiro mandato, você vê o seu mandato cumprido nos primeiros 4 anos. Você vai começar a desvendar as coisas lá pra frente. Então tem muito isso, quer dizer, não sei se a gente tem que dar um desconto em relação a essa questão, mas são questões importantes. Numa Câmara Municipal talvez seja mais fácil. 9 vereadores, por exemplo, numa cidadezinha pequena, se você não descobrir onde tira xerox, vamos combinar que você tem um problema de... Mas num ambiente de 513, é muito complexo se dar bem, muito difícil. Mas aí entra aquele ponto que o Abner falou que está todo mundo sujeito às mesmas condições. Não, mas aí muda Não, coisa. os novos vão ter que... A posição do gabinete já muda a ideia do cara. Quanto mais velho você é, mais você consegue bons gabinetes. Porque você conhece os atalhos do jogo. Por exemplo, eu trabalhei na Assembleia, né, numa mudança de mandato. Eu trabalhei da Assembleia de 93 a 95. Em 95, novos deputados assumiram. É um negócio fora do comum, assustador. A avalanche, a briga que existe dentro da Assembleia para conquistar os melhores gabinetes. Que tinha uns puxadinhos, quando não tinha esse prédio novo, tinha uns puxadinhos no 6º andar, que nem elevador tem.
Você tem que subir de escada por fora, por trás do negócio, você não acha o gabinete.